Oi meninas, boa tarde. Aqui a mesa já está posta. Separei os ingredientes que vocês vão precisar para a nossa receita. 3 xícaras de trigo para a massa. Um ovo inteiro. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de óleo ou azeite. 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Agora para o recheio, 150 gramas de presunto, 150 gramas de queijo mussarela, azeitona, milho, tomate, verduras é opcional, você coloca se quiser no seu recheio. E tem o leite para a massa. Para pincelar, iremos utilizar uma gema. E no meu eu sempre misturo na gema um pouco de queijo parmesão ralado, que eu acho que fica mais gostoso, fica mais saboroso o pão. Mas aí o queijo é opcional. Então agora vamos começar a primeira parte da nossa receita. Vamos juntar primeiro os ingredientes secos. A farinha de trigo, o fermento, o açúcar e pode pôr uma pitada de sal. Não precisa ser muito. A massa fica saborosa, ainda que você não coloque sal. Mistura todos os ingredientes secos. É muito importante misturar primeiro, porque esse fermento seco, ele não pode ser diluído em leite para fazer pão. Se fosse o fermento fresco, você poderia diluir, mas esse você não pode. Então, você mistura todos os ingredientes secos misturados. Você vai pegar o seu ovo, abre um buraquinho na massa. Não sei se eu consigo mostrar. Você faz um buraco no meio da massa, joga o ovo. A colher de sopa de óleo ou azeite. A colher de manteiga ou margarina. Após a margarina, a gente junta o leite morno. Muito importante, o leite tem que estar morno, a temperatura realmente morna, não pode ser quente. Se for quente, a sua massa ela não vai dobrar de tamanho. Mistura tudo primeiro com a colher ou com o garfo, como você preferir. Depois que unir todos os ingredientes, nós vamos sovar a massa. Se sua massa ficar assim, muito molhada e mole, ela ainda não tá boa. Então, você pode juntar mais um pouco de farinha. Angélica, eu vou juntar como? Vai botando 1, 2, 3 colheres de sopa até acertar o ponto. Juntei 2 colheres de sopa e tô misturando pra ver se vai ficar no ponto. Aqui, ó, provavelmente ela já vai ficar no ponto. E eu já não tenho mais tanta paciência de ficar mexendo com a colher. Então, vou começar a mexer com a mão. Mas ainda não tá boa. Eu acho que é melhor colocar 4. Tu deu pausa? Não. Coloquei mais 2 colheres de sopa, ou seja, além da xícara, coloquei mais 4 colheres de sopa de fermento, de farinha de trigo sem fermento, tá? Desliga aí. Então, aí vocês vão colocar aos poucos, como eu falei, a massa, ó, ela vai começar a desgrudar da sua mão. O que é que você faz agora? A Angélica ainda tá colando na tua mão. Realmente cola um pouquinho, mas você não vai botar ela numa superfície enfareada. Então a farinha que tá ali, ela vai terminar de juntar aqui e vai dar o ponto certo da massa. Vamos sovar a massa para poder colocá-la para descansar.
Dá pausa aí, Titi. Aqui na superfície enfareada, você vai começar a sovar a massa. Por que eu escolhi fazer na minha pia? Higienizei toda, porque eu tenho mais segurança. Minha mesa é o tampa de vidro, o apoio da mesa, o pé da mesa é metade, enfim. Eu não tenho segurança para fazer na minha mesa, mas se a de vocês acharem que é seguro, vocês podem sovar a massa na mesa, tá? Você vai apertando como se tivesse... Não é um murro, mas é de mão fechada. Tipo, Fecha a mão e vai modelando. Ó. E aí ela já não vai mais colar na sua mão. Ela já não gruda mais. Aí você, como ela levou um pouquinho de leite morno, né? Ela levou a xícara de leite morno. Então, qual é a minha dica? Você vai manusear essa massa até você não sentir mais a quentura do leite na massa. Ela não vai estar mais quente. Você vai manuseando até que a massa esfrie. Quando essa massa esfriar, daí nós vamos colocá-la para descansar. Pode ir. Eu não sei se vocês conseguiram observar, mas quando eu iniciei a manusear a massa, isso aqui estava tudo branco. Então eu falei pra vocês que a massa vai incorporando a farinha que você coloca para enfarinhar. E aí, ó, quase não tem farinha aqui. A massa já tá no ponto. Desprende, dessa vez ela não gruda mais na mão. Tá bem lisinha, não tá quente. Eu não sinto mais quentura do leite na massa. E aí nós vamos fazer uma bola nessa massa. E após formar uma bolinha, você pega aquela vasilha que você montou a massa lá, misturou todos os ingredientes, coloca a massa dentro, percebe o tamanho que a massa tá agora no momento. Ela é uma massa que cabe na sua mão, na palma da sua mão, certo? Uma bolinha que cabe aqui, ó, fica altinha dessa forma. Nós vamos colocar aí deixar a massa descansando por 1 hora ou por 1h30. 1 hora, se você optar por 1 hora. Após 1 hora, você vai abrir a massa, vai rechear, enrolar o pão e esperar mais meia hora para colocar no forno. E se você esperar por 1h30, você já pode direto abrir a massa, colocar o recheio e já levar ao forno. Você escolhe um lugar, o melhor lugar para você. Pode ser em cima da sua mesa da sala. No meu caso, eu vou utilizá-la agora, por isso que eu não coloquei. Eu coloquei aqui, tampa e deixa a sua massa descansar. Pode ser com papel filme? Pode. Eu, no normal, só coloco com o pano de prato, porque eu prefiro, que eu gosto de olhar a massa, mas você nem precisa mexer nela. Só esperar o tempo certo. 1h30, ó meninas, 1h30 minutos depois, olha o tamanho que a nossa massa tá. Muito maior do que a palma da mão. Ou seja, eu não vou nem conseguir pegar, ela não vai nem ficar na minha mão. Eu já vou pegar e colocar direto em cima da mesa enfarinhada. Aqui o tamanho que ficou nossa massa, nós vamos tirar. Como ela fica fofinha. Não sei se vai dar pra vocês observarem, mas pelo tamanho dá pra saber. Ó, bem furadinha, maior do que normal, superfície enfareada. Rolo pra abrir massa. Se você não tem um rolo pra abrir massa, eu uso, quando eu não tô com rolo, o rolo de papel filme. Se você não tem nenhum desses dois rolos, eu já me virei até com um vasilhame de vidro redondinho. Então, usa a criatividade aí, caso você não tenha rolo de abrir massa. Ela abre com bastante facilidade, tá uma massa muito leve. Dá um pão de médio a grande, dependendo do quanto sua massa cresceu e do tanto que você consegue abrir. Quanto mais você abrir a massa, melhor, porque o seu pão vai ficar com a massinha mais leve. Mas também não abre para ficar muito simples e partindo.
Porque se fizer isso, ela pode rachar e o queijo sair de dentro da massa. Então, abre numa espessura que não vai ficar transparente, digamos assim. Tem hora que você abre e fica transparente e não dá certo. Aqui é a espessura. Ó, vamos tirar um pouquinho das extremidades, de modo que a tua massa fique meio retangular ou quadrado. Aí você vai tirar essas bordas e vai reservar, que a gente vai usar, nós vamos usar para decorar a parte de cima do bolo, tá? Do bolo. Gosto tanto de fazer bolo. Do pão. Tá aqui, eu vou guardar. Isso aqui nós vamos utilizar daqui a pouco. Pega lá aquele queijo, aquele presunto que você reservou. Ó. Ai, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Então baixa, não é melhor? Não é melhor tu baixar mais igual tu fez pra tu, não? Cuidado pra ele não soltar. Só tá assim. Pronto? Só dá assim. Tá gravando porque... ainda, né? Mãe, só dá assim porque senão cai e vira pra trás. Tá. Olha aqui, ó. Tá. Já tá passando. Pega lá teu queijo e teu presunto, fatiado em cubos, cortado em cubos ou fatiado. Se for fatiado, é só você distribuir por cima. Se é em cubos, você vai jogar em cima da tua massa. Importante, nunca usar recheio muito molhado. Já utilizei uma vez, eu fiz um frango, botei um creme porque uma cliente pediu, encomendou um pão e pediu para eu colocar. Disse, o frango do pão ficou seco, ficou um pouquinho seco. Preferia que tivesse mais alguma coisinha. Eu criei um molho branco e olha que eu nem ensopei e coloquei. Mas aí esse molho branco, eu achei que a massa não cresceu o normal que é pra crescer. Ela gostou, a cliente gostou do pão. Eu não gostei. Vamos fechar, ó, uma. Importante não colocar os recheios muito nas extremidades, porque senão você, quando vai formar o pão que você corta, ele vai ficar saindo. Eu prefiro deixar ele todo dentro do pão. Ainda dá pra puxar um pouco mais aqui, ó. Eu cortei uma parte das extremidades, deixei aqui. Você olha onde o seu recheio tá, até onde ele tá chegando. Corta um pouquinho. Cortei. Ele não vai ficar saindo o recheio aqui, ó. Eu fecho. Deixa eu levantar pra vocês verem. Ó, fechei aqui. Fechei aqui. Esse pão vai ficar enorme. Agora vamos decorar com as tirinhas o pão. Fazer tirinhas para decorar. E ele fica assim. Aqui e aqui. Vamos fazer as tirinhas para decorar o pão. Pra ele ficar igual na foto. Botei daqui. Dá pausa aí, Titi, dá pausa aí. Dá pausa aí, por favor. Ó, a massa que sobrou, você vai fazer tiras assim, ou menor, como você achar melhor para manusear. Vamos pegar, colocar em cima do pão. Eu sempre coloco passando por baixo para que ele não solte na hora que estiver assando. Ó, deixa passando, vai lá, joga ele embaixo do pão. Aqui, aqui, aqui,
se eu não quiser decorar, não precisa. Eu sempre decoro porque sempre fiz desde a receita original, então sempre gostei de fazer a decoração. Fica legal. É bem interessante. Eita. Ó, decora ele e vai ficar desse jeito. Você pode criar outra decoração se você preferir. Ele ainda vai ficar soltando aqui na lateral, mas nós vamos pincelar e aí a gente cola com a gema as extremidades. Certo? Pode apertar um pouquinho. Vamos lá. Para pincelar. Todos usam a gema para pincelar. Eu uso o ovo completo. Nunca deu problema nem interferência no gosto, nem no cheiro. Mas aí vocês fiquem à vontade para usar só a gema se quiserem. Eu vou fazer da forma que eu sempre uso aqui em casa, de costume, que aí vocês vão ver. Ah, lembra que eu falei do queijo parmesão? Tá aqui o queijo parmesão. Uma colher, um pouquinho. Porque eu não vou jogar em cima depois que eu pincelar. Porque se eu fizer isso, ele vai ficar muito queimado e aí você acha que o pão tá bom e o pão não está bom. Não está no ponto de sair do forno. Então eu misturo porque aí ele fica encorpado no ovo e ele não vai queimar. Ele vai dourar no tempo certo do pão e para o forno. Vamos lá, pincelar. Pega logo as extremidades, ó, passa, cola. Passou, colou. De novo, esse aqui já colou, então aí eu não vou nem passar. Você só verifica se tiver algum que tá soltando. Esse aqui tá soltando, tá vendo? Alguns conseguem se encorpar depressa na massa, outros não. Então você vê lá qual da tua tirinha que não saiu, que não colou na tua massa e passa a gema, porque aí ele não vai tirar a decoração. Se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Quando o pão cresce, a tendência dele é descolar e acaba dando problema na tua decoração. Então, melhor que você vai lá e dá o teu jeitinho, que ele vai ficar bonito. Assim espero. Que já aconteceu de pão meu crescer ao ponto de, como eu tava falando pra vocês, meus pães já cresceram a ponto de arrancar essa tira toda e não conseguir ficar. Então depende muito do seu dia. Não sei o que há, eu sempre uso a mesma receita, mas às vezes acontece. Se vocês gostarem de usar orégano, vocês podem colocar um pouco de orégano por cima do pão também. Nesse aqui eu não usei tomate, não usei cebola dentro da massa, porque aqui em casa nós não costumamos. Eu não costumo colocar no pão. O pessoal que não gosta de tomate dentro da comida assim, no pão. E aí, quando vai ao forno, todo mundo come verdura, mas no pão prefere não. Então, eu não coloco. Passa bem nas extremidades para nada ficar solto. Pode decorar com um tomatinho em cima ou uma azeitona. Eu não vou decorar porque acabou que eu não deixei azeitona. Tá fazendo. Forma. A nossa forma tá untada, enfarinhada. Essa é uma forma grande, retangular. Se você não tiver ela retangular nesse tamanho, eu indico você dividir sua massa em duas, porque aí você consegue assar. Porque se você fizer a massa abrir normal, não vai caber na sua forma. Já aconteceu comigo isso.
Por quê? Eu disse pra vocês que não vai caber, porque é o tamanho do que o pão fica na forma de um tabuleiro retangular grande. Ele é grande. Então ele não vai caber num tabuleiro menor. Meninas, após a massa ir pro forno, põe pro forno 25 minutos. Ele fica nessa cor, bastante douradinho. Tá bem assado. Ó. Esse aqui eu fiz em 2 porque Tiffany pediu pra fracionar a massa pra ela fazer também. Então tá aí nosso pão pronto. Obrigada, espero que vocês acertem a receita.